Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para a gente falar então de um assunto que eu prometi, que eu voltaria aqui, que eu gravaria um vídeo falando sobre, e hoje então chegou essa hora, tá? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o seu pós-prova. Então a gente teve aí um monte de concurso que aconteceu, que tinha muita gente se preparando para esses concursos aí na área ambiental. Tivemos, né, pelo menos os gabaritos preliminares e sempre fica, né, essa dúvida. E agora? O que eu faço, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer depois de um concurso público, né? A importância desse momento pós-prova para você ajustar aí, né, recalcular a sua rota a partir de agora, tá bom? Então, a gente tem que fazer deste momento um momento aí que te impulsione, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo de hoje com vários cenários diferentes, né? O cenário de que você tenha ido muito bem nesse concurso e o cenário de que o resultado não foi como você esperou, tá? Em qualquer um desses cenários, gente, esse momento pós-prova é importante para você, então, fazer uma autoanálise, fazer ali, então, né, entender em que ponto que você está agora, né, desse processo de preparação do concurso e também conseguir identificar aí, né, coisas para você fazer daqui para frente, então, depois dessa prova, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu sei que a maior parte de vocês aí já, então, fez, né, aquela correção prévia com o gabarito preliminar e que muitos de vocês, inclusive, já discutiram nos grupos aí sobre possíveis recursos para algumas questões, tá? Depois de passado esse auê todo, de fazer recurso, de brigar ali com a banca, né, de tá certo ou não tá certo, o que a gente tem que fazer agora? Agora, então, é o seu momento, o momento da gente fazer uma autoavaliação realista. Você vai sentar na frente dessa prova de novo, tá? Então, você vai encarar essa prova de novo e agora você vai se despir de todo aquele sentimento de a banca tá errada, não é isso é injusto, para a gente conseguir fazer, então, uma análise correta e proveitosa, tá? Do que foi essa prova, então. Então, a primeira coisa é analisar o seu desempenho sem drama. O que eu quero dizer com isso? É isso que eu acabei de te falar, evita qualquer emoção negativa. Pega essa prova e analise ali o que tá certo e o que tá errado, como se você estivesse fazendo isso para um colega seu. Não é a sua prova. Não foi o que você fez. Então, a gente vai ver, olha, aqui eu coloquei certo e a banca deu como errado. Vamos ver o que a questão de fato está pedindo? Vamos ver aqui se houve realmente aqui, né, um problema da minha parte na interpretação, tá? Ou se não, se de fato tem alguma coisa estranha nessa forma como a banca está cobrando. Então, aqui o que a gente quer é que você faça essa análise objetiva daquilo que está sendo proposto ali, tá? Daquilo que você que aconteceu na sua prova, tá bom? Essa análise vai te ajudar, então, a fazer um replanejamento, caso seja necessário. Mas o princípio é, eu vou sentar agora de novo com o meu caderno de provas e eu vou fazer uma correção, então, agora, despido de todo o ranço da banca, de toda a raiva que eu fiquei desse concurso, de tudo. Eu vou pegar o que eu errei, o que eu acertei, o que eu deixei em branco e vou analisar isso, tá? É isso que eu falo de analisar o seu desempenho sem drama, tá bom? E conseguir separar, então, essas emoções, tá? É importante que aqui você tenha um pouco de lógica. O que é a lógica? A gente sempre fala para vocês que as bancas têm perfis. Elas costumam pegar em alguns calinhos ali que são normalmente muito parecidos, tá? Então, isso é você fazer essa análise lógica, né? Então, foi essa pegadinha aqui e eu caí nessa pegadinha, não fica com raiva, tá? Vamos entender então, falando, não, a banca conseguiu, fez pegadinha e eu caí, tá? Vamos entender também que, às vezes, a banca, então,
cobrou alguma coisa ali em um nível muito diferente do que aquilo que a gente estava esperando, tá? Mas agora é separar a emoção da análise, é fazer uma análise fria, racional, com o resultado. Eu quero que você coloque em números a sua prova. O que eu acertei, o que eu errei e o que eu deixei em branco, tá? Esquece o seu sentimento em relação a isso. Agora é a hora de fazer essa análise um pouco mais racional, tá? E, gente, por mais que seja difícil, essa análise racional, ela é super importante, porque é isso que vai te dar respaldo para você vir para as próximas etapas, tá? Então, pegou a prova, faz ali uma tabelinha. Errei, acertei, deixei em branco, tá? E aí, com essa tabelinha agora pronta, o que você vai fazer? O próximo passo é justamente você encarar os seus erros. Então, agora é a hora de pegar daquelas questões que eu errei, por que eu errei? Aonde estava o erro, tá? E você agora vai fazer uma análise fria não só do conteúdo em si, mas inclusive de como você estava naquele momento de fazer a prova, tá? Então eu quero que você reúna essas questões todas que a gente teve ali na prova para fazer uma análise do seu desempenho. Foi muito abaixo do que eu estava acostumado? Não foi. Foi um desempenho parecido com o que eu estava acostumado. Veja ali, então, as questões, né? Não, eu cheguei em um ponto aqui que eu deixei pouca questão em branco. Eu podia ter deixado mais, eu chutei muito. Agora é a hora de fazer essas análises, tá? Então, o que você usou ali na hora da prova que não foi legal. Então, não foi legal eu ter chutado tanto. Se eu tivesse deixado essas aqui em branco, eu tinha tido menos erro, que a gente sabe que para algumas bancas o erro, ele é punitivo, né? Como é o caso da Sebrasp aí. E analisar, então, esse desempenho, tá? E entender, assim, essa questão aqui eu errei, mas é uma bobagem. Eu sabia isso. Por que você errou? Né? O que você estava... Qual era o momento da prova? Eu tinha acabado de fazer constitucional, que eu detesto, e aí eu cheguei nessa sem foco. Tinha uma pessoa espirrando e comendo. É essa análise que eu quero que você faça. Por quê? A gente identificar esses pontos, tá? Esses pontos fracos, esses pontos sensíveis, vão te ajudar no momento em que você for fazer outra prova, caso você faça, que você consiga identificar que não, olha, aqui é um ponto sensível para mim, aqui eu sei que eu vou desfocar, então espera, calma, respira, volta pro foco e volta a fazer a prova, tá? Isso vai te ajudar bastante aí então. E lógico que você precisa agora categorizar os erros por disciplina. Então, você vai mapear aonde estão os erros principais, tá? Quantas que você errou em português, quantas que você errou em inglês se tiver, quantas você errou em administrativo. Então, é isso que você vai mapear agora, tá? Mais do que isso, dentro da disciplina, você vai identificar para mim o assunto que você errou. Tá? Porque daí eu consigo identificar ali, não, lá em português eu errei, por exemplo, crase, eu errei regência verbal, eu errei pontuação, né? Lá em administrativo eu errei licitação. Então agora, além das matérias, eu quero que você coloque ali para mim os assuntos, tá? Por quê? Porque isso vai conseguir mapear então para você aonde você está precisando reforçar mais algum assunto. E a gente vai conseguir então direcionar um estudo daqui para frente, tá? Isso é super importante, porque eu tendo esse mapa que é quase que como o mapa da mina, tá? Tem coisas que, ok, eu soube responder, tava legal, tava bacana. É legal também você refazer essa prova e identificar o que você chutou, tá? Porque tem muita coisa que a gente meio que chuta, achando que está fazendo certo, mas que foi ali um ímpeto. E não necessariamente você sabia mesmo aquele conteúdo. Por isso que essa análise crítica, fria, é super importante. Porque é nesse mapeamento aqui agora, nessa categorização, que é a hora de você colocar isso tudo. Isso aqui eu acertei, mas eu não tinha muita ideia se eu estava certo, tá? Então é isso. Fazer esse mapeamento, tá? E aí, super importante, coloquei uma frase de impacto aí para vocês, tá?
Um erro bem mapeado é um ouro para o próximo plano de estudo que você for fazer. Porque a gente direciona, é o que eu te falei. Você não vai largar de mão o resto dos assuntos daquela disciplina, tá? Você vai sim continuar revendo esses assuntos, principalmente na forma de exercício. Mas os assuntos que você errou mais, que você sentiu que de fato o seu conhecimento não era suficiente para responder aquela pergunta, aí sim a gente vai aprofundar. Aí sim a gente vai entender por que eu errei. Né? Aonde que a banca me pegou aqui? Foi no conteúdo? Foi em alguma decorebazinha? Foi alguma pegadinha que eu não entendi? É isso, tá? Que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, até aqui a gente fez esse mapeamento, a gente fez essa análise geral da sua prova, tá? E tudo isso agora você vai usar, então, para reconstruir o seu estudo. Não, Carol, vou continuar estudando, vou continuar fazendo concurso, eu quero continuar nessa linha. Beleza, então você vai usar esse mapeamento que você fez aqui agora para poder replanejar, tá? Para poder identificar novas formas de estudo. Então você vai reforçar as matérias onde você teve mais erros, onde você escorregou mais ali na hora da prova, tá? Então, você vai identificar a partir do momento que você identifica esses conteúdos com mais erros, você consegue revisitar isso de um jeito, então, mais eficiente, mais direcionado, tá? E aí, então, olha, isso aqui eu errei, eu não erro nunca mais, porque agora eu tô sabendo o que é, o jeito que a banca cobra e assim por diante, tá? E você consegue, então, focar nas áreas onde você é mais fraco, nas áreas onde você escorrega mais, tá? Fazer um foco ali bem detalhado desse estudo. Isso é super importante, inclusive, para te dar mais confiança para os próximos concursos que você for prestar, tá? Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente identificar o nosso ponto fraco, tá? Às vezes, eu não quero aceitar que o meu ponto fraco é português. Mas se foi aonde eu errei mais, é lá que eu preciso focar, tá? Às vezes a gente foca muito nas específicas e esquece de algumas das gerais, por exemplo, informática, noções de tecnologia da informação. Então é ali que eu preciso focar. Vou falar de novo, essa primeira análise, ela é uma mina de ouro para a gente direcionar os seus próximos estudos, tá? Mas, quando você faz essa análise da sua prova, você também precisa estar atento para uma coisa, tá? De fato, o que você errou ali, né? Todo esse seu mapeamento do desempenho, ele reflete a sua preparação ou ele só reflete uma abordagem meio fora do padrão da banca, tá? Então, isso é que eu falo de fazer uma visão crítica da prova, tá? Você precisa entender, e não só assim, você fazer essa visão crítica, mas pelas conversas que a gente tem nos grupos que a gente participa, no que os professores aí analisaram, e tentar entender o seguinte, de fato, eu sabia pouco e errei muito, ou a banca pesou a mão, tá? A banca foi meio fora da casinha aqui, tá? Porque isso acontece, gente. Concurso é sim preparação, mas a gente tem também um pouquinho de sorte de que a banca cobre, então, os assuntos que são mais frequentes, tá? Existem momentos em que a banca não vai cobrar o mais frequente. Ela vai cobrar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, tá? E que foi um pouco do que aconteceu aí nesses últimos concursos IBAMA e ICMBio. Saiu um pouco ali, né, do escopo, do padrão. Então, aqui essa análise crítica também é importante, tá? Porque normalmente a ideia de se estudar para concurso não é esgotar um assunto, né? Porque dependendo do concurso para o qual você está prestando, então a gente está pensando aqui em analista ambiental, né, de forma geral. A gente não tem que ser extremamente especializado em fauna, extremamente especializado em geoprocessamento, extremamente especializado em nada definido. Você tem que ter um nível de conhecimento que te capacite a trabalhar como analista ambiental.
Tanto que esses concursos que eu citei são concursos que nem demandam uma formação específica. Então, espera-se que o nível de cobrança desses conteúdos seja equivalente. Seja só para te falar assim, você tem o mínimo de conhecimento, de noções ambientais, de legislação e tudo mais. E não foi isso que essas provas refletiram, tá? Então, aqui você precisa analisar esses erros dessa forma também. Qual foi o nível de exigência? De fato, eu precisava saber o detalhe do detalhe do detalhe do pontinho do rodapé que fica naquele livro que quase ninguém lê, tá? Então, essa visão crítica, essa análise crítica é importante também para você não se sobrecarregar. Para você não falar, eu precisava ter me preparado mais, eu precisava ter feito mais, tá? A gente sempre vai achar que podia ter feito mais, mas em alguns casos é importante você ter esse discernimento de falar assim, não, mas também a banca pesou a mão, né? Coloquei até um meme aí, ó, do Estratégia Concurso falando que os olhos não veem, a CESP coloca na prova. Na verdade, agora é Sebrasp, né? Até o meme antigo, mas é isso. Às vezes é isso. E não é só CESP, não. FGV, FCC, tá? Às vezes, o que vai cair lá na prova é o detalhe do detalhe do detalhe, tá? E, às vezes, é impossível em um período tão curto de tempo de um edital ser lançado até o dia da prova que você saiba isso tudo. Essa análise crítica aqui também é importante, de falar, não, dentro do seu limite do possível, foi um despreparo? Foi uma falta de estudo realmente? Foi uma falta de dedicação? Ou foi uma mão pesada da banca, tá? Isso é bem importante da gente prestar atenção. E com isso tudo em mãos, agora você vai reorganizar as suas prioridades, tá? O que eu quero dizer com reorganizar as suas prioridades? A partir de agora, você precisa reajustar a sua forma de estudo. Vamos supor que tenha sido o primeiro concurso que você prestou. Você começou a estudar do zero, né? Então tinha muita coisa ali que você não sabia ainda. Agora você já sabe, agora você já tem um conteúdo. E se você for continuar prestando concurso, tem muita coisa que sempre cai, em especial legislações, né, ou alguns temas que sempre caem. Então você não precisa estudar efetivamente essas coisas, a menos que isso tenha sido um gargalo para você na prova, mas você precisa a partir de agora só reforçar esses estudos. Então agora é a hora de focar. Quanto mais você fica se preparando nessa vida de se preparar para concursos, maior é a tendência de que você chegue a um concurso que, ainda que tenha só 2 meses de preparação entre o edital e a prova, você chegue mais preparado, tá? Porque você mantém uma cadência ali de estudo, revisão, exercício, estudo, revisão, exercício. E isso ajuda a otimizar o seu tempo de estudo, isso ajuda a trazer mais eficiência para o seu estudo, tá? Então, por favor, não estudem igual. A gente nunca pode estudar igual. A gente tem sempre que ir ajustando esses estudos, tá? De acordo com aquele diagnóstico que você já fez e de acordo com as metodologias que deram certo para você. Então, eu sei que quando você está se preparando aí para concurso, você assiste um tanto de aula no YouTube, aparece um tanto de coisa lá no seu Instagram falando assim, ai, como estudar só o que vai cair na prova, fórmulas mágicas, né, que vão fazer você passar e tudo mais. Isso, gente, nada mais é do que o seguinte, o aprendizado, ele é muito individual. Cada um aprende de um jeito, tá? E cada um tem mais facilidade de aprender com determinadas técnicas, ok? Então, assim, quando você estudou, você usou videoaula, você usou PDF, você usou mapa mental, você fez cardzinhos, você colocou papel na casa inteira, espalhou na casa inteira. Agora é a hora de você identificar disso tudo que você fez, o que efetivamente deu certo. Qual foi aquela metodologia ou aquelas metodologias que conseguiram consolidar o conhecimento em você, tá? Por quê? Porque às vezes você não é a pessoa para assistir videoaula. E aí, olha, eu estou depondo contra mim, hein? Mas às vezes você não é essa pessoa. Às vezes videoaula não é legal para mim. Às vezes eu prefiro ler um texto pronto,
tá? Então, sacar essas metodologias, o que funcionou, o que foi mais efetivo, o que eu aproveitei mais, o que foi mais eficiente em termos de tempo, é muito importante para você se reajustar agora. E não pensem que é só uma metodologia que vai dar certo para você, tá? Por exemplo, pode ser que para alguns assuntos, então vamos supor, eu estou estudando direito constitucional, mas eu tenho muita dificuldade com direito constitucional. E aí, às vezes, eu pego um PDF para ler e eu começo a ler e eu tenho que ler várias vezes, eu tenho que ir voltando várias vezes. Aí eu percebi que assistindo uma videoaula com o professor mastigando, dando alguns exemplos, interagindo um pouco mais, eu consegui aprender mais de direito constitucional. Beleza, é isso que funciona para você em constitucional. Ah, Carol, mas aí se eu já pego lá a legislação ambiental, eu não dou conta de ficar assistindo aula, eu prefiro pegar a lei pura, ler a lei, fazer o meu resumo e é assim que funciona. Beleza, é isso que funciona. Aqui é o momento de você identificar essas diferenças, essas metodologias que fazem você ter um maior aproveitamento para cada um dos assuntos, tá? E tenha ciência de que nem sempre vai ser a mesma para todos os assuntos. Você pode ter muita habilidade para um assunto que você precisa só ler um negócio ali rapidinho e acabou, manda exercício, tá tudo certo. Você pode, então, precisar de um monte de parafernália para outro assunto. Fazer mapa mental, fazer card, fazer não sei o que, para aquilo de fato fixar na sua cabeça. Então, é isso que eu quero dizer com identificar o que funcionou para você na sua preparação, tá? Para você usar, então, aquilo que funciona e parar de perder tempo com o que não funciona. Você já viu, você já teve essa experiência, você já sabe que não funciona. Então, para de perder tempo com isso, tá? Vai no que realmente funciona. E aí, faz esse ajuste. Muda a abordagem. Não, isso aqui não funcionou. Ver videoaula para português, para mim, ó, não funciona. Então, vamos fazer outra coisa, né? Não, aí eu preciso da videoaula de português para eu entender, senão eu não entendo nada. Então, vamos ver videoaula? Vamos. Então, aqui é fazer isso, tá? Ai, nada, essa disciplina é uma disciplina que é um pé na minha vida. Eu não consigo deslanchar nisso daqui, eu não consigo aprender isso daqui. A gente tem bloqueios, de fato, com algumas coisas, tá? Vamos experimentar outras coisas? Vamos ver o que a gente acha de diferente sobre isso para você aprender? Não aprendeu de um jeito? Tenta de outro. Pega um livro, então, para ler. Pega uma videoaula de um outro professor, tá? Vai, então, fazendo essas experimentações aí para você identificar o que vai desbloquear o seu caminho aí para essa disciplina específica, tá bom? E aí, gente, com isso tudo em mãos aqui, depois da gente chorar bastante, sofrer bastante, agora é a hora da gente se planejar para o futuro. Quais são os próximos concursos, né? O que eu vou fazer daqui para frente? E aí, gente, aqui eu quero que você entenda o seguinte. Esses próximos passos, eles são muito importantes. Então, quando você começou a fazer concurso, se esses foram os primeiros concursos que você fez, o meu conselho é, continua prestando, continua fazendo, tá? Foi o seu primeiro contato, foi a primeira vez. Você vai ver que nas próximas provas, você já vai estar mais, deslanchado, você já não vai sentir tanta ansiedade. Continua fazendo. Se é isso que você quer, continua fazendo. Se você já está nessa caminhada há muito tempo, está cansado, isso já não faz mais sentido para você, para pensar um pouco. É isso mesmo? É o concurso público mesmo que vai te satisfazer? Não tem nenhuma outra alternativa? Não tem nenhum outro caminho que você queira seguir? Agora é a hora dessa reflexão, tá? É importante fazer essas pausas para reflexões também. Porque às vezes a gente entra num looping e vai, emenda um concurso no outro, emenda um concurso no outro, e não vai vendo resultado, e deixa de pensar que existem outros caminhos, né? O concurso é um dos caminhos que a gente pode ter na nossa vida profissional. Existem tantos outros, tá?
Então é um momento sim de reavaliar, tá bom? E mais do que isso, um momento de parar para pensar o seguinte: essa prova que você fez foi só uma parte do seu caminho. Ela não define o seu caminho inteiro, tá? Ela é uma parte do caminho. Concurso público é caminhada. A gente precisa caminhar e às vezes essa caminhada é longa, é solitária, é árdua, mas a gente tem que manter essa caminhada, tá? Por isso que o que eu quero que vocês façam agora é pensar nos próximos concursos e fazer um novo planejamento aí para sua vida, tá? Pesquise aí os editais que estão abertos, que estão previstos. Dentro da área ambiental, o que ainda tem para acontecer? Eu vou gravar um vídeo só com isso, tá? Quais são os próximos concursos que a gente tem já com edital aberto, né? Concursos que estão com editais para sair dentro da área ambiental, para você entender que não é o fim do mundo. E encarar o concurso também como trampolim. Às vezes você passa para o concurso, para um concurso que não é o que você desejava, para depois passar em um que você desejava. Então a gente tem que usar esses trampolins também, tá bom? Mas fazer essa análise, identificar então, não, agora eu quero continuar prestando concurso nessa área. Focar então, né, naquilo que tem a ver com o seu perfil, com o que você deseja, é muito importante, tá? Nesse momento. Depois, eu vou fazer então um vídeo mostrando aí alguns concursos e como você pode se preparar para eles. E por fim, é replanejar aí o seu cronograma de estudos, tá? Então, é um concurso que tá com edital aberto, que tá com prova marcada? Senta, faz seu calendáriozinho, que tanto que eu vou ter que estudar? Aonde que eu vou aqui focar, então, o meu estudo? Que tanto de exercício que eu vou fazer? Qual é o tempo que eu tenho, tá? Ou não saiu. O que eu quero é ficar aqui, então, estudando para o próximo IBAMA que for sair. Beleza, então vamos organizar esse cronograma de estudo seu, tá? Para a gente conseguir, então, direcionar para quando sair o próximo edital, você já tá mais lá na frente? Você já vai sair de um ponto muito mais lá na frente do que a maioria das pessoas? Aqui é essa hora de você se programar, tá? Ter um cronograma para manter a sua rotina de estudo é importante, tá bom? Não perder esse pique é importante. Você não precisa estudar 8 horas por dia, mas ter uma rotina de não parar, não perder o contato com esse esquema de estudar, de fazer exercício, de fazer resumo, isso é muito importante, tá? Então, pensem nisso, tá? E tem, lógico, né? Você pode fazer isso sozinho, tem várias ferramentas que conseguem fazer isso para você, inclusive, né? E você pode também dispor de alguma ferramenta, de algum tipo de serviço, como, por exemplo, o serviço de mentoria. Então, na mentoria, tudo isso que eu tô te falando aqui, a gente faz. Eu organizo aqui todo o seu cronograma de estudo, você só entra lá numa plataforma que vai aparecer o que você tem que estudar hoje, é estudar, é revisão, é exercício, lógico. Se você tem disponibilidade para isso, ótimo. Lance mão disso, tá? A mentoria ajuda bastante a organizar e a te manter ativo no estudo. Não tenho condição, gastei todo o meu dinheiro aí com conteúdo, com plataforma, não tem mais. Calma, tem jeito de fazer isso, tá? Eu vou depois também gravar um vídeo te explicando como que você faz um cronograma eficiente, como que você organiza isso para você então não se perder nesses momentos do seu estudo, tá bom? A gente volta então com esses temas aí para você, tá? E aí pronto, você começa de novo a sua rotininha de estudo, tá? Vai fazendo um pouquinho cada dia, vai então, né, descobrindo novas metodologias, vai então avançando ali, à medida que você avança, você vai se sentindo então cada vez mais preparado para os próximos concursos, para as próximas etapas aí que forem aparecer na sua vida, tá, gente? O mais importante aqui é o seguinte: não desanimem. Não deixe que concurso nenhum te desanime, tá? Porque é isso. Concurso é caminhada. Concurso é preparação, é caminhada, é ir fazendo, é ir fazendo, é ir fazendo. Acredita em mim, uma hora acontece,
tá? Mas você precisa estar, então, constante. A gente tem que ter essa constância, tá? Resumindo tudo que eu tinha para te falar aqui hoje, então, faça uma autoanálise detalhada, lógica, fria, de como foi a sua prova. Mapeie os seus erros. Foque nesses erros a partir de agora, tá? Para pensar, é isso aqui mesmo que eu quero? Eu vou, então, continuar prestando concurso? Se sim, vamos olhar o que tem aberto, o que está para sair, para eu definir aqui uma nova linha de preparação? Se reprograme para continuar o seu estudo, mantenha uma constância, tá? Mantenha-se, então, ali, né, praticando de alguma forma e em contato com o estudo de alguma forma e se organize. Se organize, porque em algum momento a gente vai ter de novo um concurso público e você vai estar muito mais preparado do que o que você está agora, tá? Fora isso, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo se te ajudou e fica ligado, porque aqui eu posto um monte de conteúdo relacionado com concursos que estão abertos, formas de organização do estudo, como que acontece os prazos que eu tenho entre um concurso ser autorizado e sair, edital e tudo mais, além de conteúdo específico na área ambiental, tá bom? Então, fico te esperando por aqui, a gente se vê em breve. Tchau!